Bom dia galera, saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Tô mais uma vez falando com você no canal, desde já te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, desse seu like, desse seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Seguinte galera, pegou todo mundo de surpresa. O nosso atacante Ryan foi vendido aí por 240 milhões de reais. 40 milhões, pode jogar num gigante europeu por 240 milhões de reais, equivalente a 40 milhões de euros. O nosso atacante Ryan, né, que tem sido destaque, é um garoto de 19 anos, tá no Vasco aí desde pequeno e pode ser vendido aí, né? E pode ser vendido aí, certo? Pode ser vendido aí para um gigante europeu aí, 250 milhões de reais, equivalente a 40 milhões de euros, com uma porcentagem de venda, certo? O Vasco também, que pode lançar um garoto da base aí, Diego Minetti, um garoto que está desde dos 10 anos de idade na base do Vasco aí, e o que acontece? E pode ser lançado e está treinando com os profissionais já, um moleque da base, um garoto que anda treinando aí, o Diego Minetti aí que anda treinando. E tá aí, né? Treinando com o Vasco aí e pode ficar no banco amanhã no jogo contra o Bahia. Um jogo que vai ser 7h30 da noite e vai ser transmitido pela Amazon. Certo? Então tá aí a venda do Ryan, garoto aí da base, 250 milhões de reais, equivalente a 40 milhões de euros, com uma porcentagem de venda. O menino Ryan, aí, né, que tem sido destaque do Vasco, aí o Ryan que o Vasco estava planejando vender ele, né, por um valor muito abaixo. Chegou o Fernando Diniz aí, valorizou, o Vasco valorizou o garoto aí, o garoto que teve para ir até pro Botafogo durante um tempo aí, né, o Botafogo queria comprar ele aí, abatendo aí numa dívida que tem com um rapaz do Botafogo aí, mais um empréstimo do Newton Santos. Mas o Ryan ficou no Vasco aí, o Ryan foi valorizado aí, está sendo valorizado. E ano que vem, em 2026, o Ryan pode jogar aí num gigante europeu aí, né? Num gigante europeu lá fora. E quem sabe o Ryan pode pegar até uma seleção brasileira, porque merece, né? Tá na seleção brasileira aí, o garoto que vem de seleção de base sub-20. E os flamenguistas aí, os rivais, que falaram besteira e vão ter que engolir, né? Que falaram tanta besteira do menino aí, tanta besteira do Vasco, um dinheiro que vai cair bem pro Vasco aí, no caso, que se o Ryan for vendido. Bom, outra notícia que pegou o Vasco de surpresa, o Pedrinho de surpresa, é o que o Ministério Público negou o pedido do Vasco de 80 milhões de reais por uma questão do futebol do Vasco aí, né? Alguma coisa dentro do Vasco ali, o Felipe Carregal aí tava falando, aí o Pedrinho tava falando, aí o Vasco foi pego de surpresa, né? E a justiça negou, a justiça do Rio de Janeiro, né? Porque quer saber os fatos, quer saber para que eu uso, muita coisa aí, né? Quer saber quem é o dono, quer saber tudo. Sabe como é que é a justiça, né? Então a justiça negou o pedido do Vasco de 80 milhões de reais para a questão financeira do clube, certo? Um empréstimo, esse empréstimo aí, né? O Vasco a gente sabe aí que está em recuperação judicial. E tudo tem que ir lá, né? Para dentro, tudo tem que pedir, né? Para questão, seja questão de compra de jogador, seja questão de venda, seja questão de tudo. Então a justiça negou esse pedido, né? Do Vasco aí. O Vasco e o Pedrinho foi pego de surpresa. Beleza? E outra coisa também que tá pegando também, né? Que além do Vasco não ter o Ryan, contra o Bahia, que tomou o terceiro cartão amarelo, o Vasco não deve ter também o Robert Renan, que teve essa lesão contra o Flamengo. E também, fora que outros jogadores que estão fora também, o Titi, esse negócio. E também o Nuno Moreira. Também. O Nuno Moreira, que teve uma lesão aí, teve um entorse, não está sentindo dor. Vamos ver, né, o que o Diniz vai fazer, né, nesse caso aí. Você vai botar ele um tempo, meia hora, ele vai entrar depois. Vamos ver o que vai fazer aí, o jogo contra o Bahia, um jogo importante, né?
amanhã em São Januário, 7h30 da noite, um jogo que o Vasco precisa ganhar com a transmissão aí da Amazon Premier. Eu queria que fosse da Sport TV, né? Mas não vai ser. Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? O Vasco precisando ganhar esse jogo aí. Né? Contra o Bahia. Então teve essas notícias aí. E um garoto que vem se destacando no Vasco aí é o Cauã Barros, né? O Cauã Barros que chegou, né? É cria da base do Vasco, tava em empréstimo, voltou, tava no América Mineiro, rodou vários clubes lá, jogou na Amazônia e voltou de empréstimo aí, tomou conta ali da ponta ali, né? Foi bem contra o Botafogo, ganhando bem contra o time, foi bem contra o Flamengo e tomou conta ali, né? Tomou conta, além das contratações também, né? Do Carlos Cuesta, do Robert Renan, que infelizmente tá fora. E o Cauã Barros também andou tomando conta da posição ali, né? Do Vasco, virou um amuleto da sorte. Virou um amuleto da sorte. Ele espera aí que ele vá bem, continua no Vasco aí. E que vão ver o Vasco amanhã, né? E os outros jogos também, né? Que o Vasco tem mais esse jogo aqui dentro de casa. E depois desse jogo dentro de casa vai pegar o Cruzeiro também, né? Depois eu jogo fora, Palmeiras, outros times aí, beleza? O Vasco está em 16º lugar, infelizmente, né? Que o Vasco empatou contra o Flamengo. E os outros resultados não ajudaram muito, né? Você vê que, como eu falei ontem, o Santos ganhou do São Paulo. O São Paulo que está valorizando a Libertadores. E vamos ver o que está vendo aí, galera. Bom, galera, a notícia que eu tenho é essa aqui. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias. Desde já eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui!